Vamos lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, trazendo as informações do Mengão, porque, meus amigos, hoje tem reapresentação do Flamengo no Ninho do Urubu e sabe quem pode comandar o treino de hoje? Sampaoli, exatamente. Isso porque o Flamengo ainda não se comunicou sobre a demissão do técnico Jorge Sampaoli, mas a expectativa é que ele seja demitido nas próximas horas. E o nome mais cotado para assumir o Flamengo é o técnico Tite. Exatamente, meus amigos. Vamos analisar a imprensa esportiva falando tudo sobre o nosso Mengão, mas antes, chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força, ó, da torcida, do nosso querido Mengão. E se você não é inscrito no canal, vá rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, faça parte do nosso canal, porque sempre trazemos as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. Antes do vídeo, eu apresento para você um XBet. Um XBet é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool, e ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que se cadastrarem hoje, usando o link que vai estar no primeiro comentário fixado. Você, realizando o seu cadastro simples, realizando o seu primeiro depósito, vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, depositou R$100, ganha R$100 na hora. Depositou R$200, ganha R$200 na hora. Mas para isso, você precisa correr rapidinho, faz seu cadastro, realiza seu primeiro depósito simples e você já começa a ganhar o seu bônus para você fazer a sua fezinha, tá bom? 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo. Vamos então pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Tenta dar, né? Vai tentar dar nos próximos dias aí para, quem sabe, salvar esse restinho de temporada, porque o que resta para salvar é a questão da classificação, basicamente, para Libertadores. Título de Campeonato Brasileiro não dá para se falar, é uma questão meramente matemática. E aí tem essa questão, você perguntou sobre clima para Sampaoli. Não tem mais clima, né? Clima nenhum para o Sampaoli. O próprio lado do Sampaoli já reconhece isso. O lado do departamento de futebol ali do Ninho do Urubu também reconhece isso. A questão é a diretoria do Flamengo sacramentar essa situação. Ontem, dia de folga para o elenco do Flamengo, depois da derrota sacramentada na Copa do Brasil para o São Paulo. Então, ficou a expectativa ali. Todo mundo basicamente já sabe, inclusive o lado do Sampaoli, de que ele vai sair do Flamengo. A questão é quando. Quando isso vai acontecer? A diretoria do Flamengo tem um modus operandi muito claro, já há algum tempo. Ela só demite e oficializa a saída de um treinador quando ela engatilha já a chegada do outro, deixa o outro muito bem encaminhado para anunciar o sucessor logo na sequência. O nome preferido é o Tite, consultas, contatos já foram feitos, mas enquanto o Flamengo não define essa situação, o Sampaoli segue ali virtualmente demitido. É basicamente isso que acontece, uma situação que lembra bastante o Paulo Souza lá no ano passado, ali nas vésperas do jogo contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo concentrado em Atibaia. O Paulo Souza basicamente vagava com a sua comissão na concentração do Flamengo, comandou virtualmente demitido contra o Red Bull Bragantino e aí depois ele foi oficializada a sua saída e aí o Dorival chegou para o comando do Flamengo. Então está basicamente nessa situação, a multa que a gente sabe um pouco mais de 2 milhões de euros, o Flamengo demite e depois acerta como é que vai ser esse pagamento, preferencialmente tem que ser de uma vez só, mas aí pode se discutir, o São Paulo pode bater o pé, mas tem que se discutir nesse sentido. A reapresentação é hoje à tarde, por enquanto o Sampaoli vai ter que se reapresentar, tem contrato, é essa a programação, mas clima, Mari, clima não tem nenhum. Para ele continuar como técnico do Flamengo. E aí a gente tá vendo, né? Olha só, Pedro, números do Tite. Se ele realmente pode ser um dos indicados, então, a assumir esse posto no Flamengo. Na seleção e no Corinthians. Na seleção, 81 jogos, 80% de aproveitamento, só 6 derrotas. E no Corinthians, 99 jogos, no último trabalho, 69, quase 70% de aproveitamento. Bom, desde lá atrás, Principalmente demitido é muito bom, né? Então, mas o Pedro lembrou do Paulo Souza, que lembra o Paulo Souza que não tinha mais clima e o Flamengo buscava alguém que simplesmente apitasse o treino, fosse capaz de apitar o treino e aí encontraram o Dorival e foi um sucesso. Mas eu lembro que até antes, né, na saída do Abel Braga, era o Abel, todo mundo já sabia que iria sair e no dia que saiu a gente já tinha informação que o Jesus seria contratado.
Vem sendo recorrente isso no Flamengo. Talvez isso explique algumas coisas também, né, Donk? Pois é. E assim, vamos pegar os treinadores que passaram no Flamengo. Não são ruins. Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, Rogério Ceni, Paulo Souza. Para mim, o problema fica muito nítido, e essa temporada deixa muito claro, que a direção é o principal problema hoje do Flamengo. Você precisa de uma gestão muito mais profissional para um clube hoje que tem uma capacidade financeira, tem talento, ainda para mim é o melhor elenco da América do Sul, e mesmo com esses técnicos a coisa não fluiu. Para mim o Tite é o melhor técnico brasileiro hoje em atividade, acho que seria um nome excelente. Melhor que o Dorival? Eu acho que sim. Melhor que o Diniz? Para mim sim, para mim ele é o melhor técnico hoje que a gente tem no país. Renato? Também. Ele já falou, o melhor. Pode ter tentando vários nomes, eu vou continuar com a minha opinião. Tá bom, não sei mais. Tá lembrando mais. Tô quietinho, desculpa. Mas assim, pra mim a questão maior é do Flamengo ter um projeto esportivo. É ter sequência numa ideia. A gente viu o Flamengo mudando como técnicos como o Domi. Não deu certo, mas era uma ideia completamente diferente das outras que acabou se estabelecendo. Acho que o Flamengo precisa bancar uma ideia, ter uma gestão profissional, porque assim, tem talento. Se você olhar os grandes times da Europa, e se o Flamengo quer ter sucesso como tem tido nos últimos anos, acho que ele tem que se basear nos melhores exemplos. Eles vão mudando de peças ao longo do tempo, de técnicos, mas a ideia continua ali. E isso é o que falta no Flamengo. Então, assim, não adianta nada vir um treinador se a mesma dinâmica acabar seguindo, permanecer. Então, para mim, esse é o principal ponto. Mas aí, Donk, e aí não sei se, Mar, você concorda com essa análise do Donk? Porque assim, porque eu quero trazer assim, é só a direção, mas isso também envolve o elenco, certo? Também teria que ter uma reformulação, eu acho. Porque aí a gente tá falando que não é mexer com o reserva do reserva, certo? Não, é mexer com peixe grande. O problema do Flamengo está numa gestão. Ok, essa gestão, se ela virar a chave e resolver ser profissional da noite pro dia, ela vai ter que tomar atitudes. Quais são essas atitudes? Sim. Então, eu acho muito difícil, porque eu fiz até mais cedo um elogio à direção do Flamengo, que ela pensou fora da caixinha algumas vezes. O Domenech Torrent é pensar fora da caixinha. O Vitor Pereira, o Paulo Souza, todos eles. Porque ninguém estava falando desses caras. Jorge Sampaoli é pensar fora também. Mas a direção apenas pensou fora da caixinha. Pensar fora da caixinha exigiria aguentar o tranco às vezes. O time está perdendo, o time não está bom ainda, tem crítica, as correntes políticas estão me levando a um estresse, mas eu acho que vai ser o nome, vou ficar com o nome. Vou esperar. Porque a gente faz de novo, eu já dei esse exemplo aqui 500 vezes e vou dar de novo. Nos primeiros 6 meses de Pep Guardiola no Manchester City, o Manchester City foi jogar contra o Everton no Goodson Park. 4-0 para o Everton. Pep Guardiola está lá até hoje. Você precisa entender que você vai passar por um processo que vai te esfolar. Mas como você comprou aquela ideia e aquela ideia é verdadeira, e eu sei que ninguém mais no mundo é Pep Guardiola, então aí o exemplo cai porque ele é um extremo, mas você vai ser submetido a tomar umas pancadas e aguentar. O Tite para mim é um cara grande para aguentar as pancadas. Para a diretoria entender, tô com ele e vamos lá. Porque ele foi técnico da seleção brasileira 2 vezes, gente, em Copa do Mundo. É raro demais isso. Mas acho que os problemas vão ficar no tapete. Outros problemas. E o Tite, ele vai, com o passar do tempo, esses caras não estão querendo correr, esses caras não estão comigo. E isso a diretoria teria que intervir antes e vai ter que intervir depois. Uma hora vai ter que intervir. E talvez agora esteja muito claro, depois de não conquistar os títulos da temporada, que vai ter que ser iniciado um processo de renovação. E que esse processo de renovação, ele pode ser muito bom para o clube. Porque está lotado de jogador bom até hoje. Está lotado de jogador bom, jovem e bom. O problema já teve que vender o Matheus França, já perdeu um ou outro. Esses caras poderiam estar aqui agora, ajudando a acelerar um processo mais arejado de um novo Flamengo. Alguém vai ter que ajudar o Tite nisso. Ou o próximo técnico, tudo.
as bombas foram estourando no colo de cada treinador, mas faltava um departamento de futebol mais profissional e mais comprometido com as causas. E nessa de bomba estourar, e aí eu até quero perguntar para o Pedro, eu acho que o Tite ele tem uma vantagem em relação a duas vantagens em relação a todos esses outros. Primeiro, ele é, como o Donk falou, muito bom treinador. Como outros também eram, mas ele é muito bom. E respeitado aqui dentro, né? Então, esse é o ponto. Ele tem tamanho, ele tem respeito para ser respeitado pelo próprio grupo. Sim. Algo que esses outros treinadores não tinham. É um grupo forte de personalidade e que era um grupo maior do que todos esses outros que a gente citou. Mas talvez eles não sejam maior que o Tite. É claro, dentro do Flamengo eles têm uma história, mas o Tite tem esse peso, tem esse tamanho. E é um cara que sabe se relacionar. Ao contrário do Vitor Pereira, do Sampaoli, né? Ele entende o grupo. Ele entende essa... Foi uma virtude do Dorival. Foi uma virtude do Dorival, né? Exato, né? Não fica lá no alto. Mas aí, Pedro, até quando a gente sugeriu e cogitou aqui o Tite antes do Sampaoli chegar, a torcida mostrou uma certa rejeição. Porque, por causa de estilo de jogo, disso e daquilo. Essa rejeição hoje ainda existe ou depois de tudo que aconteceu já ficou para trás? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você também. Não tinha saudado no início da minha participação. Claro que existe uma rejeição, sim, ainda ao Tite. Principalmente ali em 2021, quando foram várias convocações de jogadores do Flamengo, ele não utilizava. O Gabigol, por exemplo, ficou fora de 1/3 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo se viu muito prejudicado ali na questão da disputa da competição com o Atlético Mineiro, enfim, apontou como um dos fatores. O Tite, eu presenciei quando ele foi algumas vezes ao Maracanã, esteve em uma das cabines, alguns torcedores protestavam contra ele, depois ele nem foi tanto assim, então é um ponto a ser superado sem sombra de dúvidas, até internamente também na diretoria. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Fique ligado aqui no nosso canal, porque assim que a gente tiver mais informações e notícias, nós vamos trazendo para você. E lembrando que hoje o Flamengo entra em campo às 4 horas da tarde. O campo que eu falo é por causa do treino. Vai treinar hoje às 4 horas, se representa hoje. E aí, meu amigo, como vai ser o clima no Flamengo? Porque quem deve treinar o Flamengo deve ser o Sampaoli. O Sampaoli vai continuar treinando. Isso porque o Flamengo ainda não anunciou quem será o novo treinador, que supostamente será o Tite. Vamos ver o que vai acontecer. E aí o Flamengo começa a preparação para a partida desse sábado contra, se eu não me engano, é contra o Bahia. E aí vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais notícias, nós vamos trazendo para vocês.